Bom dia! O relógio virou 8h18 e eu já tô aqui. Vou esperar vocês entrarem pra gente conversar um pouquinho sobre macronutrientes e as combinações que a gente pode fazer entre eles para ter uma refeição com qualidade nutricional maior. Bom dia! E aí, gente, tudo bem? Eu já falei, mas vou falar de novo. Tá aí no título, né? A gente vai falar hoje sobre macronutrientes e as combinações que a gente pode fazer entre eles para ter uma refeição melhor, pra gente conseguir ter uma qualidade nutricional melhor nas refeições que a gente faz. Vou esperar uns 30 segundinhos pra gente começar. Enquanto isso, vou mexendo com todo mundo que entrou. Pronto. Então vamos lá, que eu não quero demorar muito, todo mundo deve estar aí perto de começar a trabalhar ou já deve estar trabalhando e eu não quero enrolar. Então vamos lá. Todo alimento, ele tem uma função no nosso organismo. Então eles são fundamentais para regular a nossa saúde, para manter a nossa saúde em dia. E isso se dá através dos nutrientes que a gente tem através da alimentação. E esses nutrientes a gente consegue dividir em duas categorias: macronutrientes e micronutrientes. Os micronutrientes vão ficar para uma próxima live, para uma próxima conversa, para a gente não estender demais e eu conseguir falar o que eu preparei para vocês. Então vamos lá. Basicamente, os macronutrientes são os nutrientes que a gente precisa em maior quantidade. Então, a gente precisa comer mais durante o dia. Já os micronutrientes não, a gente precisa de uma quantidade muito menor para conseguir suprir essa demanda que a gente tem deles, tá? Então, os micronutrientes vão ficar para uma próxima, mas hoje a gente vai aprofundar mais nos macronutrientes, dar alguns exemplos de combinações. Então, vamos lá. Os macronutrientes a gente divide em 3 categorias: carboidratos, proteínas e lipídios ou gorduras. Então a gente tem 3 categorias. Nos micronutrientes não, a gente tem uma gama muito grande de vitaminas e minerais pra gente falar. Então é um conteúdo um pouco maior, que demanda um pouco mais de tempo, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar falando sobre os carboidratos. Os carboidratos, eles têm como principal função, então deixa eu recuperar aqui. Os carboidratos têm como principal função gerar energia para o nosso organismo. Então, essa energia que vem dos carboidratos, que nos possibilita realizar todas as nossas atividades do dia a dia, seja fazer uma atividade física, ou arrumar a casa, ou correr atrás dos filhos, essa energia que a gente tem vem através dos carboidratos, correto? E, inclusive, ela é totalmente importante para o funcionamento do nosso cérebro. O cérebro de um adulto demanda mais ou menos 20% de toda a energia que o organismo produz, porque os nossos neurônios dependem quase que exclusivamente da glicose que vem da ingestão de carboidratos. Então, o carboidrato é muito importante para essa produção de energia, que é o que a gente precisa para se manter ativo, para conseguir desempenhar as funções que a gente desempenha normalmente na nossa rotina. Os lipídios ou gorduras também estão ligados à produção de energia. Então, os lipídios também atuam na proteção. Ih, gente, hoje tá difícil. Os lipídios também atuam na produção de energia, tá? Então, a gente vai utilizar como fonte de energia primeiro carboidratos e depois lipídios, mas eles também estão ali na parte de produção de energia. Só que, como eu falei, o nosso corpo ele escolhe qual via ele vai usar primeiro. E primeiramente ele usa os carboidratos como fonte de energia porque é uma energia mais fácil. E só depois, quando a gente esgota esse carboidrato, né, essa energia que a gente tem dos carboidratos, que a gente começa a utilizar a gordura como fonte de energia, tá bom? Alguns lipídios ou gorduras fazem parte da composição de membranas celulares, como a bicamada lipídica, e também são essenciais no transporte de vitaminas lipossolúveis. Então, não dá para fazer uma dieta
baixa em gordura. A gente precisa dela para fazer esse transporte de algumas proteínas e algumas vitaminas, ok? Os lipídios também atuam como isolante térmico. Então, uma pessoa que tem mais gordura, ela sente menos frio do que uma pessoa que tem um percentual de gordura menor. Para utilizar como exemplo, eu vou falar de um urso polar, por exemplo. Eles têm uma camada de pele muito grossa, mas eles são animais que têm uma quantidade de gordura muito alta. Então, eles conseguem ficar num frio de menos 30, menos 20 graus tranquilamente, porque eles têm a gordura fazendo essa proteção térmica juntamente com os pelos que eles têm. Então, eles têm, a gordura tem essa função de isolante térmico, tá bom? Então, quem tem o percentual mais alto sente menos frio do que quem tem o percentual um pouco mais baixo de gordura, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho de proteínas. A principal função das proteínas é estar associada à estruturação muscular. Então, ela ajuda na construção dos músculos. Ela também atua no transporte de substâncias como a hemoglobina, por exemplo. Então, é super importante. E elas também atuam no sistema de defesa do nosso organismo, combatendo elementos estranhos. Então, a gente precisa lembrar que os anticorpos são compostos por proteínas, tá bom? Então, vamos fazer um resumão aqui das funções e do que cada macronutriente faz no nosso corpo, pra gente começar a falar um pouco melhor sobre combinações, tá? Então, vamos lembrar aqui dos carboidratos. Principal fonte de energia para o músculo e para o cérebro. Serve como reserva energética e manutenção do sistema imunológico, tá? São de fácil digestão, então a gente digere muito rápido, mas isso depende do tipo de carboidrato e da quantidade de fibras, então vai variar de acordo com a fonte que você usar, tá bom? A principal função das gorduras, maior reserva energética, então a gente tem todo esse tecido adiposo como fonte de energia caso falte. É precursora de hormônios e faz parte da composição de membranas celulares. Tem a digestão mais lenta, então enquanto a gente demora cerca de 40 minutos para digerir carboidrato, a gente demora cerca de 4 horas para digerir gorduras. Então a gente tem mais saciedade porque o nosso sistema digestivo está trabalhando ali durante 4 horas para digerir essa gordura que a gente ingeriu pela alimentação, tá? Então, enquanto carboidratos a gente demora em média 40 minutos, gordura a gente demora 4 horas. Então, é uma ótima associar ela em estratégias de emagrecimento quando a gente quer ficar um período maior sem comer, tá? Mas tem que tomar cuidado também com as calorias, eu vou falar isso daqui a pouquinho, tá bom? E além disso, as gorduras auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis, como eu falei pra vocês no comecinho, tá bom? Agora, sobre as proteínas, um resumão. Elas atuam na construção, no crescimento e reparo de tecidos, então pele, unha, cabelo, músculos, tá bom? Elas também atuam na regulação de reações químicas, então nas enzimas, e além de servirem como um estímulo para a síntese proteica e também terem a digestão um pouco mais lenta, então elas também conferem mais saciedade, assim como as gorduras. Só que as proteínas, elas são digeridas um pouco mais rápido do que as gorduras. Então, em média, 2 horas é o que o nosso corpo demora para digerir uma proteína ingerida, tá bom? E aí, falando agora sobre calorias, muita gente não sabe, mas cada grama de carboidrato e de proteína confere 4 calorias, enquanto cada grama de gordura confere 9 calorias. Então, numa dieta, a gente tem um percentual muito bem estruturado, tá? Mas provavelmente a quantidade de gordura vai ser um pouco menor em gramagem do que proteínas e carboidratos, porque ela tem um valor calórico mais alto. Se a gente tentar deixar proporcional proteínas, carboidratos e gorduras em gramas na dieta, a gente vai ter uma dieta com um valor calórico muito alto e com uma quantidade de gordura muito alta. Então, isso vai depender do que a gente espera numa dieta, mas normalmente ela tem uma quantidade menor em gramas, porque ela tem mais que o dobro de calorias que os carboidratos e que as proteínas. Isso é motivo para ter medo de comer gordura? Não, tá, gente? Como eu falei, ela tem mais calorias, mas
consequentemente ela dá mais saciedade. Então você não precisa ficar fazendo pequenos lanches intermediários, porque a gordura que você consome demora mais tempo para ser digerida. Então você vai sentir fome depois de um período maior de tempo. Então é justamente estratégias que a gente pode usar dentro de um plano alimentar. E isso vai depender do que o seu nutri acha, do que ele está pensando em fazer, por exemplo, tá? Então vai muito de estruturação. E aí, só para fazer um adendo aqui antes da gente entrar nos slides, né, nas fotos, os carboidratos, com exceção de leite e derivados, são encontrados principalmente em alimentos de origem vegetal. As proteínas vêm de estruturas, né? Então, normalmente a gente encontra principalmente em fontes animais. E as gorduras estão tanto quanto no reino animal e no vegetal. Então, por exemplo, a gente pode pegar castanhas, amendoim como exemplo, mas se a gente compra uma carne que tem uma capinha de gordura muito alta, ela também tá ali. Então, a gente consegue encontrar nos dois, tá bom? Eu vou projetar aqui umas imagens só para vocês entenderem onde estão cada fonte de nutrientes que a gente tá falando, de macronutrientes. Então, essa aqui são as fontes de carboidratos, essas aqui, que são pães, né? Então, farináceos, macarrão, frutas, tubérculos, alguns específicos têm mais quantidades que outros, então a gente precisa ter esse cuidado. Milho, arroz, então cereais, frutas e tubérculos estão nessa categoria de macro, que tem como predominância o macronutriente carboidrato, tá? Isso não quer dizer que um alimento que seja fonte de carboidrato não tenha outros macronutrientes. Então, por exemplo, feijão tem carboidrato, mas também tem proteína. Então, a gente precisa saber que um alimento ser fonte de carboidrato não quer dizer que ele tenha somente carboidrato, tá bom? Normalmente a gente tem Normalmente a gente tem uma quantidade um pouquinho menor de outros macronutrientes, mas vai depender do alimento, tá? Tem alimento que tem uma quantidade realmente muito maior, tem outros que tem um pouco menor, mas que ainda assim é fonte. Então vai depender do que a gente está consumindo, ok? Fontes de proteína, então normalmente vão entrar leguminosas, né? Proteínas vegetais. Vão entrar carnes, então frango, carne de boi, carne de porco, peixe, queijos, leite, derivados, todos eles vão entrar também nessa fonte de proteína. Mas igual como eu falei na introdução antes de abrir as imagens, a gente tem proteína nos lácteos, mas a gente também tem um pouco de gordura, um pouco de carboidrato. E nos lácteos, principalmente, é bem equilibrado. A gente tem uma quantidade bem próxima de cada macronutriente, tá bom? E de fontes de gorduras, a gente tem coco, abacate, azeite, castanhas, sementes, gergelim, linhaça, semente de abóbora. Então, a gente tem várias opções e todas são vegetais. Vocês estão vendo que a maioria dessas aí são vegetais e no reino animal, como eu falei, a gente tem alguns produtos, como o ovo tem um pouquinho, carne tem um pouquinho, mas principalmente a gente encontra elas nesse reino vegetal, ok? E aí, para facilitar a explicação de combinações, eu tirei print de um post que eu já fiz aqui no Instagram com alguns exemplos de refeições, de trocas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade nutricional, tá bom? Ixi, mas espera aí que tá muito grande, deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Eu consigo saber mais ou menos o que tá escrito porque eu consigo ver a imagem pequenininha e eu que fiz o post, tá? Mas então, por exemplo, uma maçã. Maçã é fonte de carboidratos, principalmente, né? Uma fruta. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade nutricional? A gente pode, ao invés de comer só uma maçã, a gente pode associar ela com castanhas ou com pasta de amendoim, que são fontes de gorduras, mas que também têm proteínas e que vão conferir maior saciedade. Então, por exemplo, no lanche da tarde, é muito melhor você comer uma maçã com oleaginosas, independente de ser pasta ou ser os grãos, do que comer só uma maçã. Porque, como eu falei, a maçã ela vai ser digerida em torno de 40 minutos. E aí você vai sentir fome muito rápido. E aí você já vai ficar de olho na próxima refeição e ficar beliscando, tá bom?
Outra coisa que a gente costuma errar muito também é na quantidade de oleaginosas. Normalmente a gente coloca uma porção em média de 30 gramas de oleaginosas. Depende, tá? Eu falo de conduta minha. E o que acontece é que o paciente acha que 30 gramas são 3 castanhas. E aí sente mais fome mesmo, porque tá comendo praticamente nada. E aí, ao invés de comer 3 castanhas, o ideal seria comer uma porção de 30 gramas, que vai dar mais ou menos 10, e uma fruta, tá? Então, é muito melhor a gente conseguir encaixar melhores opções, tá bom? Iogurte de copinho, por exemplo. O ideal seria não tomar esses iogurtes de copinho, de bandejinha, porque eles têm muito açúcar, muitos corantes, aromatizantes. O melhor seria trocar esse iogurte de bandejinha por um iogurte natural, que vai ter mais proteína, vai ter mais gordura, vai conferir mais saciedade, e seria legal associar com outras fontes de macronutrientes. Então, com frutas vermelhas ou com uma fruta cítrica, por exemplo, maracujá, kiwi, abacaxi, seria uma opção de lanche melhor, ok? Então, a gente consegue ter opções melhores sabendo combinar esses alimentos. Peraí que eu tenho que descobrir agora como que eu vou tirar a imagem. Descobri. Pronto, voltei. Então, a gente precisa falar sobre melhores combinações e eu vou citar alguns exemplos, além dos que eu mostrei na imagem para vocês. Então, por exemplo, se hoje uma pessoa come pão com margarina no café da manhã e café com açúcar, a gente tem que colocar que a gente tem como macronutrientes em maiores quantidades nessa refeição. Carboidratos, né, vindos do pão e do açúcar que tem no café, e gordura de péssima qualidade vindo da margarina, tá? Acho que vocês sabem já que margarina é um alimento que a gente deveria não manter na nossa rotina, não deveria fazer parte da compra de ninguém, tá? Então vamos lá. Como melhorar esse café da manhã? A gente pode manter o pão? Podemos, depende da tolerância desse paciente. A gente pode trocar a margarina por ovos, por um patê de frango desfiado com um cream cheese, ricota, requeijão. A gente pode fazer um pão com ovo, a gente pode fazer um pão com queijo. Então, a gente trocaria essa gordura ruim por alimentos fontes de proteína e fontes de gordura que darão uma saciedade melhor. Agora, em relação ao café, a gente poderia reduzir esse consumo de açúcar e trocar por adoçantes naturais, por exemplo? Seria uma ótima ideia, porque quanto mais carboidrato a gente tem numa refeição, mais tendência a gente tem a sentir fome mais rápido. Então, a gente diminuiria a quantidade de carboidratos presente nesse café. E aí, a gente melhoraria essa qualidade dessa refeição. E aí, por exemplo, esse paciente não quer mais comer pão. O que a gente poderia colocar no lugar para melhorar a qualidade nutricional e ele ter fontes de carboidrato? Porque a gente não quer excluir carboidratos, a gente quer melhorar a qualidade nutricional. E aí a gente poderia trocar esse pão por frutas, a gente poderia trocar por tapioca, crepioca, tudo depende da aceitação desse paciente. Pode ser aveia, pode ser farelo de aveia, então a gente tem várias opções para melhorar essa qualidade nutricional. Pode tomar whey e tomar café? Misturando os dois, fica um café proteico? Pode, mas aí tudo depende da quantidade, tá? E aí agora então vamos pular pro almoço. Esse paciente, ele come arroz, feijão, um pouquinho só de carne, muito pouquinho, e não tem salada nessa refeição, tá? Então ele come arroz, feijão e carne em quantidade muito pequena proteína. O que a gente poderia fazer? Para melhorar a variedade, a gente poderia substituir o arroz em alguns dias da semana. Então, a gente poderia trocar o arroz por mandioca, por inhame, por batata inglesa, por batata doce. Então, a gente poderia trocar o arroz em alguns dias para a gente ter outras opções de carboidrato e não comer todos os dias a mesma coisa.
O feijão, a mesma coisa, a gente poderia substituir por grão de bico, por soja, por ervilha. Então, seria legal intercalar também para a gente ter variedade nutricional. A carne, a mesma coisa. Eu sei que carne tá cara e que a gente tem que pensar no fator financeiro quando a gente vai montar um plano alimentar, quando a gente vai montar um cardápio. Então, o que a gente pode fazer? Escolhe alguns dias comer frango, que tem um preço um pouco melhor, outros dias ovos, outros dias carne de boi, e aí pode comprar uma carne que você preferir, tiver um pouco mais barata, não tem tanto problema, porque eu sei que o fator financeiro influencia muito na adesão à dieta. Então, a gente poderia fazer essas trocas, tá? Às vezes, não comer carne num dia e melhorar as leguminosas, então feijão, grão de bico, ervilha, soja, tudo isso é uma opção de melhorar a qualidade nutricional. E aí, esse exemplo hipotético que eu dei, o paciente não come salada. O ideal seria tentar incluir tanto legumes, verduras e folhas nessa alimentação desse paciente. Então, a gente sai de um paciente que não come fibras advindas de salada e a gente incluiria. Então, a gente poderia incluir alface roxa, alface crespa, repolho, rúcula. A gente poderia fazer uma inclusão de folhas, espinafre, independente, o que a pessoa puder fazer, tá? E melhorar legumes, então a gente poderia incluir brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba, tomate, cebola, pimentão, abobrinha, chuchu, independente do que ele puder comprar, a gente poderia incluir algumas coisas. Então, um pezinho de alface é R$1,50. Quanto que é uma abobrinha, um chuchu, que são legumes que normalmente são um pouco mais baratos? A gente poderia começar a incluir isso, tá? Isso eu tô dando exemplos de coisas mais baratas, porque como eu falei, o fator financeiro ele pesa muito na adesão à dieta e no que o paciente pode comprar. Não adianta nada fazer uma dieta com whey, por exemplo, no café da manhã, sendo que um pote de whey custa em média R$150 e vai durar 30 doses. Então seria muito melhor a gente tentar fazer proporcional em ovos, que ficaria mais em conta para esse paciente, e ele teria uma qualidade nutricional muito maior, teria mais saciedade e teria uma adesão, porque ele conseguiria comprar o que está no plano alimentar. Então pronto, fechamos o almoço. A gente trocaria arroz em alguns dias por outras fontes de carboidrato, trocaria o feijão por outros dias por outras fontes de leguminosas, tentaria variar nas fontes de proteína entre carne, ovos e proteínas vegetais, e a gente melhoraria a salada desse paciente. E mais uma coisa que eu sei que vocês normalmente já viram presente em plano alimentar e que não costumam fazer. Quando a gente coloca azeite no plano alimentar, a gente está colocando porque é uma fonte de gordura e as fontes de gordura dão mais saciedade. Então, a gente tem um almoço completo com carboidratos, proteínas, verduras, né? Então, a gente tem variedade de fibras e a gente ainda tem a gordura para dar mais saciedade. Então, um almoço bem estruturado, ele faz com que essa pessoa pare de sentir fome durante tantos episódios à tarde, ok? Então, uma pessoa que come um pouco melhor não vai sentir tanta necessidade de comer uma sobremesa, de ter alguma outra coisa além do almoço. Então, a gente precisa estruturar melhor as refeições e fazer combinações melhores, que é o que eu tô tentando explicar e eu acho que vocês estão conseguindo entender. Então, mesmo? Respondam aí pra mim se estão conseguindo entender. Ixi, ninguém respondeu. Acho que ninguém tá conseguindo responder. Entender. Mas vamos lá, então. Pra parte da tarde, então. De lanche da tarde. De lanche da tarde, essa pessoa poderia... Vamos usar de exemplo que ela repete o café da manhã. E o café da manhã dela é pão com margarina e café com açúcar, tá? Então, a gente não tem uma qualidade nutricional, uma variedade muito boa, tanto em macronutrientes quanto em micronutrientes, que a gente nem tá entrando em assunto agora. Desculpa. Então, vamos lá. De tarde, a gente trocaria esse pão, por exemplo, por outras fontes de carboidrato. Então, a gente poderia usar uma fruta,
E tem frutas tem frutas mais caras hoje em dia e tem frutas mais baratas. A gente poderia usar, sei lá, mamão, banana, maçã, o que fosse possível para esse paciente. De proteína, a gente poderia incluir um iogurte natural, um queijo. Se esse paciente tiver uma boa adesão, pode ser uma carne, então isso tudo vai depender. Assim como o carboidrato, a gente não necessariamente precisa trocar por uma fruta. A gente pode trocar por batata doce. Depende de quanto esse paciente já caminhou na dieta. Então, uma pessoa que já está adaptada com a dieta, ela consegue incluir batata doce, batata inglesa, baroa, mandioca no lanche da tarde, porque ela entende que aquilo são alimentos naturais, que trazem mais nutrientes e que é legal, e a pessoa já teve toda essa adaptação, esse caminho percorrido para conseguir fazer essa mudança. Então a gente poderia trocar carboidratos por frutas, por aveia, por tubérculos, depende da adesão do paciente, e as proteínas por iogurte, ovos, queijo, carne. Então a gente poderia fazer, por exemplo, um lanchinho completo com iogurte natural, uma fruta, e de fonte de gordura a gente incluiria castanhas, pasta de amendoim, e a gente tem uma refeição com os 3 macronutrientes, então uma refeição completa e bem estruturada. Então a gente sairia do pão com margarina e café, que só tem carboidrato e gordura de qualidade ruim, para uma refeição que tem os 3 macronutrientes de maneira equilibrada e com muita qualidade nutricional. Então a gente melhoraria distribuição, melhoraria variedade, esse paciente teria uma melhora de sintomas. Então, por exemplo, se é um paciente que tem queda de cabelo, que a unha tá fraca, quebradiça, que a pele tá seca, que tem muita acne, pode ser que tudo isso que ele tenha seja resultado de uma alimentação não tão bem estruturada, que é o que eu tô conseguindo mostrar para vocês aqui, que a gente consegue fazer trocas inteligentes de maneira simples, que trarão melhoras tanto de composição corporal quanto de saúde mesmo para esse paciente. E aí, a gente vai pular então, o lanche da tarde a gente já falou, e agora a gente pode falar sobre jantar. A minha visão como nutricionista, o que eu gosto, tá? Não quer dizer que é o que acontece sempre, mas o que eu gosto é que os meus pacientes jantem. Porque não é todo mundo que tem essa maturidade de dieta para incluir carboidratos e fibras em lanches intermediários. Então, normalmente, o momento que a pessoa come vegetais e folhas é no almoço e no jantar. Então, se a gente consegue tirar de só ser no almoço e conseguir colocar um jantar mais completo, vocês conseguem entender que a gente tem mais nutrientes no jantar do que se fosse um lanche? Porque um lanche, sei lá, um pão com carne, queijo e alface e tomate não é igual a um prato com arroz, feijão, carne, vários vegetais e vários tipos de folha. A gente tem uma qualidade nutricional maior. Então, por exemplo, se esse paciente ele tem o hábito de comer uma macarronada à noite, um macarrão ao alho e óleo só, e a gente coloca um jantar completo, a gente melhora muito tanto macronutrientes como nutrientes em geral, micronutrientes dessa dieta. Mas tudo depende do objetivo do paciente, tá? Tem paciente que realmente vai ser legal a gente colocar um pratão de macarrão com uma proteína, porque ele tá numa estratégia de hipertrofia e pelo volume que a gente tem que alcançar, não é tão fácil com alimentos naturais. Porque uma coisa que eu falo muito, tem gente que acha que fazer dieta é passar fome, e não é, gente. Quando a gente vai olhar calorias de alimentos naturais, a gente consegue colocar um pratão de comida com muito volume e calorias baixas. Então, por exemplo, a gente consegue montar um almoço que talvez 3 pegadores de macarrão já dariam tudo aquilo que a gente conseguiu estruturar num prato muito grande e com muita variedade. Então, fazer dieta não é passar fome, é saber fazer o cálculo para conseguir distribuir bons alimentos ao longo do dia, tá? E aí, se esse paciente não quer jantar, a gente pode estruturar alguns lanches. Então, omelete, crepioca, tapioca recheada com frango, com requeijão. E aí a gente consegue ter um melhor aporte de todos os macronutrientes. Então, a gente precisa mesmo entender qual alimento
tá como fonte de qual macronutriente. Então, vocês conseguem buscar isso e saber quais são as referências para tentar ter um pouquinho de cada um em cada refeição. E aí, a gente tem algumas coisas que são específicas, por exemplo, perto do treino não é tão legal ter fonte de gordura, mas vai depender muito do paciente, da adesão que ele tem, do desconforto que ele sente quando vai treinar. E isso são coisas individuais. Mas o que eu pude contribuir com vocês em relação a macronutrientes e a melhor distribuição foi o que eu fiz aqui na live e eu vou encerrar por aqui. Só quero saber se tem alguma dúvida, se conseguiram entender alguma coisa e eu não quero estender muito. Eu acho que eu já consegui passar bastantes informações e exemplos e eu vou colocar esse post que eu falei, né, que eu mostrei aqui, que ficou cortado, nos meus stories. Então, assim que acabar, eu vou colocar lá a live salva para quem perdeu o comecinho. E esse story, esse post eu vou colocar lá também para vocês entenderem como fazer melhores combinações. Tá bom? Ai, que bom! Que bom que vocês gostaram. Fiquei muito feliz. Conseguiram entender tudo? Vocês acham que dá pra tentar melhorar aí sozinhos? Eu acho que super dá. Imagina, por nada. A intenção é essa mesmo. E aí eu vou programar pra gente falar um dia sobre macronutrientes, viu? Que eu vi que você pediu pra gente comentar um pouco mais. Só que são muitos e aí eu tenho que pensar no jeito melhor de dividir essa live. Porque senão vai ficar uma live gigantesca e vocês vão achar que eu tô dando aula e eu nem sou boa nisso ainda. Tá bom? Mas eu vou fazer, com certeza. E aí, então, a gente se encontra numa próxima live, terça que vem, às 8h18. Marquem aí no relógio de vocês, porque eu vou fazer essas lives semanais. Me mandem o que vocês querem saber. Meu direct tá aberto pra isso, então me mandem, tá? Dúvidas, sugestão de tema, algumas coisas que vocês já ouviram falar e que acham que é verdade ou não. Então, a gente pode fazer uma live de mito e verdade pra saber o que realmente é verdade e o que não é. Porque a gente acredita em muitas coisas que, na verdade, nem são verdade mesmo. Então é isso. Me mandem sugestões de temas, dúvidas. E se precisarem de alguma coisa, se acharem que alguma coisa ficou faltando de informação nessa live, me mandem mensagem que eu respondo com o maior carinho, tá bom? Um beijo, boa terça pra vocês. Vou salvar a live agora e colocar o post lá no meu story, tá bom? Beijos, até a próxima!